Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando mais uma vez, falando com vocês sobre curiosidades da quiropraxia, né? Estamos aqui no meu podcast, né, The Backbone, e gentilmente hosted by Chico, né? O Papo Pontual, esse canal do YouTube maravilhoso e que eu gostaria de dividir para vocês. Se inscreverem, ativarem o sininho, deixarem os comentários, compartilhar esse canal do YouTube do Chico aí o máximo possível, Papo Pontual, uma vez que é um canal que representa muito bem a quiropraxia, né? Tem várias entrevistas legais aí, é só vocês olharem de uma maneira geral aí, né? Dar uma roladinha nos vídeos, que vocês vão encontrar várias coisas interessantes, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a guerra nas escolas da quiropraxia, né? Os desentendimentos que nos forjaram a ferro e fogo, né? Quiropraxia é muito estranho, porque a quiropraxia é uma profissão pacífica, né? A gente nunca teve nenhum tipo de desentendimento na nossa formação, né? No Brasil é tudo numa boa, a gente... não, na verdade a gente sabe que não é assim. Quiropraxia, ela, por algum motivo, ela tem um pezinho na briga, né, no barraco. Não tem como fugir disso. Isso já dá pra gente entender, né? Desde a época desse cara aqui, do D.D. Palmer, B.J. Palmer, pai e filho já brigavam, imagina quando não é pai nem mãe, nem filho, né? Então... O negócio é meio complicado. Desde essa época a gente já vê disputa de ideias. E umas coisas que a gente acaba vendo hoje em dia, 135 anos. Não, 125, já perdi as contas. 1895 a 135, né? 135 anos aí de mesmos argumentos, né? Mesmas coisas desde o início, tá? B.J. Palmer, quando assumiu a Palmer College, né? A Palmer School of Chiropractic, para se diferenciar de outras escolas, já criou uma maneira de distinguir, eu não vou dizer discriminar, mas criar uma outra forma de se identificar com relação a escolas rivais, né? Ele cunhou o termo mixer, né? Straight mixer, então vem dele, na verdade. E isso foi exatamente para tentar destruir as escolas, né? Quando você fala conservador, vamos dizer assim, o straight, né? Straight, isso quer dizer que seja puro, se é puro é melhor, tá? Essa pelo menos era a ideia do B.J. Palmer no começo do século passado, né? E essa narrativa sempre foi presente nas rivalidades que ele foi cunhando ao longo da sua existência, né? A gente sabe que ele tocou a Palmer com mão de ferro, né? Não tinha muita conversa com ele. A ideia dele era a ideia que prevalecia, um cara centralizador, muito embora um gênio que a gente deve admirar. Mas briga por si sempre foi uma coisa comum, tá? Na nossa história. Nós tem isso no nosso DNA, infelizmente, e talvez seja uma coisa boa, porque nos fez sobreviver por esse tempo todo aí, né? E a gente vai sobreviver independente do que é feito, tá? Então vocês vão perceber, pelo menos o que eu acho, né? Que essas discussões que a gente tem, elas são extremamente proveitosas no sentido de criar no nosso desenvolvimento soluções que nos fazem sobreviver. Então, quando a gente fala início das escolas, das guerras nas escolas, a gente tem que falar em alguns personagens fundamentais, né? O primeiro personagem fundamental é o Solon Langworth, que é um cara que foi um aluno brilhante do D.D. Palmer, né? Talvez, se não me engano, na primeira turma. Tem o meu outro podcast que fala um pouquinho sobre ele. E quando a gente
quando ele viu o potencial e ele talvez tenha tido a ideia de abrir uma escola por ter uma veia de professor, uma veia de comunicador, talvez, até porque ele foi a pessoa que criou a primeira revista científica na quiropraxia, né, The Backbone. Não foi fácil para o B.J. Palmer ver que isso poderia ser uma real ameaça à hegemonia da Palmer, né? Você imagina, você cria um negócio, aí vem alguém, estuda com teu pai e cria um negócio muito mais interessante, talvez, né? Muito mais moderno do que a própria ideia original ao qual o B.J. Palmer estava envolvido, né? Junto com o D.D. Palmer. O Solon, ele criou uma ideia de uma quiropraxia com um currículo muito mais bem elaborado, né, do que a própria Palmer tinha, né? Tanto é que quando ele criou a faculdade dele, ele queria exatamente criar uma faculdade com um currículo ao qual ele poderia levar a quiropraxia a ser reconhecida, né, regulamentada. Então o currículo dele era muito consistente e isso obviamente colocou a Palmer School of Chiropractic em risco, tá? Então qual foi a atitude dele? Exatamente tentar desacreditar a nova instituição que estava nascendo através de fake news, cancelamento, por incrível que pareça, essa estratégia fugaz, né? Essa estratégia baixa de querer denegrir a imagem das pessoas que pensam diferente de você já era feita no começo do século, né? Pro azar do Solon, né, ele não tinha um nome grande dentro da quiropraxia como o B.J. Palmer tinha, né? Ele era um gênio da quiropraxia. Criou uma coisa muito legal porque ele chamou as pessoas mais inteligentes que estavam com o B.J. Palmer na Palmer College e puxou para a nova escola que ele estava criando, com uma proposta muito interessante de currículo, uma proposta muito interessante de regulamentação, e isso foi um baque para a quiropraxia naquele momento, e talvez tenha sido o que mais nos ajudou a nos tornarmos uma profissão sólida, né? Uma competição sadia. Você tinha uma escola com um currículo melhor, com mais tempo, e que já oferecia licença ou possibilidade de trabalhar dentro do estado onde estava, a cidade que estava baseada a escola. Se não me engano, era Chicago, Illinois, tá? Um ponto interessante que talvez eu não estou lembrado, mas pode ser, eu acredito que seja, não é considerada a primeira faculdade ou o primeiro local que criou profissionais regulamentados, porque não era a faculdade do Solon não era considerada uma escola de quiropraxia per se. Era considerada uma escola de quiropraxia e ciências naturais. Então não é, talvez, reconhecido como a primeira escola, o primeiro local de reconhecido como licenciado, né? Então teve uma pressão do B.J. Palmer, né, politicamente falando. B.J. Palmer sempre foi muito ligado com política. B.J. e D.D. Palmer, né, para exatamente não possibilitar que a escola fosse para frente, e com o tempo o Solon ele acabou caindo no esquecimento, infelizmente, e literalmente foi cancelado. Então a primeira pessoa a ser cancelada dentro da quiropraxia, né? Essa foi tentado e conseguido, né, com sucesso. Obviamente depois temos várias outras histórias, né, outras situações dentro da quiropraxia. Um outro quiropraxista, o Gregory Alva, foi o primeiro Med Proctor, né? Ele queria criar uma quiropraxia com componentes médicos, né? Com a ideia de misturar quiropraxia com outras coisas. Também foi alvo do B.J. Palmer, de animosidades, e acabou criando uma briga violenta com o B.J. Palmer.
E essas brigas, sempre quem levava vantagem no BJ Palmer, tá, gente? Ele era um cara muito rato, assim, muito articulado, muito inteligente quando ele se envolvia numa briga com alguém. Também com o Joe Loban. Joe Loban é outro cara importante da quiropraxia. Ele era professor de filosofia da Palmer. É um dos caras que eu mais admiro dentro da quiropraxia em termos de técnica, né? Tem um livro muito bacana dele que eu tenho aqui. E o Joe, na verdade, o fato curioso é que o Joe ele se rebelou contra o B.J. Palmer no currículo da Palmer. Ele tinha umas discordâncias porque Joe Loban era um cara muito ligado com o D.D. Palmer, e ele achava que o D.D. Palmer tinha sido traído pelo B.J. Palmer. Quando o D.D. Palmer sofreu um acidente, né, numa parada que teve lá em Davenport, 1910, 12, porque o D.D. morreu em 1913, ele acabou acusando o B.J. Palmer de patricídio. Tá? Ele testemunhou e quis provar que o B.J. Palmer tinha matado o pai. Né? Toda essa história aí. E o que não é verdade, né? A gente sabe que não foi isso. O D.D. Palmer morreu de febre tifoide, se não me engano, na época, né? Mas vocês veem como é uma coisa absurda, como existem situações quase de novela dentro dessa profissão. Tá? É muito curioso, é muito engraçado. E o Joe Loban acabou criando uma outra faculdade, né, junto com outros notáveis na quiropraxia. Isso é uma história diferente. A faculdade continuou, né, chama Universal Chiropractic College, se eu não me engano. Tá? Se tiver errado o nome, eu coloco a correção embaixo. Mas foi uma faculdade que foi para frente e tal, foi uma faculdade famosa, muito importante. De novo, D.D. Palmer às vezes aceita, às vezes não aceita. Algumas faculdades, porque às vezes ele aceita, né? Vocês vão entender mais um pouquinho para frente quando eu contar uma outra história para vocês. Mas acho que um milestone, uma pedra fundamental para a gente compreender como o B.J. Palmer ele queria manter o controle absoluto da profissão foi quando ele criou um neurocalômetro, né? Para vocês estudantes que estão aí assistindo o podcast, neurocalômetro foi uma forma do B.J. Palmer tentar tornar a quiropraxia mais específica, né? Mais com diagnósticos objetivos. Então, o neurocalômetro era um instrumento ao qual você conseguia localizar a subluxação. Só que o curioso foi o seguinte, ele obrigava a todas as pessoas a usar isso. Se você usasse isso, você era quiropraxista. Se você não usasse isso, você não era quiropraxista. E era muito caro. Eu não fiz a conversão em dólares de hoje, né? Mas na época eram $2.200 num leasing de 10 anos. Tá? E eu tô falando de 1924, tá? Não tô falando 2001 ou 1970, tô falando 1924. Isso criou uma briga que vocês não têm noção. A profissão quase acabou na época, quase que criou uma cisão violenta, ele teve que dar para trás, né? Mas sempre existe na profissão alguém que acha que é dono dela. Tá? Não há como fugir disso. Não há como fugir. Então, quando você cria pensamentos únicos, unissonos, dentro de um ambiente comum, isso leva à discórdia, isso leva à divisão, isso leva à cisão. Tá? Então, mas por algum motivo a gente tem essa tradição, né, de vários B.J. Palmers dentro da área. Né? Então, eu às vezes me considero uma pessoa que tem uma visão forte, né, pesada em cima, e eu tenho que ficar me policiando, porque a ideia da gente é sempre tentar criar
na verdade não criar, mas é sempre tentar colocar o seu ponto de vista de uma maneira mais enérgica, né? Com mais energia. E se não tem alguém, ou se não tem, você não tem um equilíbrio para entender que nem sempre você tem razão, é, é, isso não acaba bem, tá? Então, é, não é novidade isso pra gente, tá? Guerras, discórdias, no fundo todo mundo se ama, mas existem divergências de opinião já de maneira clássica na profissão. O B.J. Palmer, em toda a sua vida, ele defendeu alguns pontos de vista de uma maneira muito arraigada, né? Uma delas, além de tudo, era o conceito de upper cervical, né? Até o final da vida dele, porque antes de morrer ele aceitou o full spine, até ajudou o Thompson a desenvolver a técnica Thompson, né? Mas, de certa forma, também ele protegeu a gente de um monte de coisas, né? De ser corrompido, de mudar a visão original da coisa, criou a nossa filosofia, né? Junto com outros notáveis dentro da quiropraxia. Muita gente usava o marketing do B.J. Palmer para se autopromover. Então você tinha até uma frase, né? Palmer has no branches. Quer dizer, Palmer não tinha filiais. Então as pessoas usavam o marketing da Palmer para fortalecer a escola, né? A própria escola. E usando o que o B.J. Palmer tinha já desenvolvido em termos de marketing, que ele era um gênio nisso, né? Então, sempre existiu esse tipo de problema. Talvez seja uma das coisas que nos limita um pouquinho, né? Uma falta de pensamento comum, né? Exatamente por ter essa gama, essa grande força que a gente tem dentro da nossa filosofia, dentro da nossa arte, divergências científicas muitas vezes que fazem com que a gente não converse uma mesma língua. Se a gente for traçar um paralelo no Brasil aqui, é a mesma coisa. Quer dizer, você tem escola, acho que não tem uma guerra, né? Como é que eu posso dizer isso? Existem discordâncias de currículos, né? Então, a Imbi Morumbi, ela nasceu de uma escola mais mixer. Então, a Fevale nasceu de uma escola mais tradicional, que foi a Palmer, né? Muito embora salientar que nenhuma dessas escolas tem ainda relação com as faculdades de origem, né? A Imbi Morumbi é Imbi Morumbi, a Fevale sempre foi Fevale, e a gente hoje tem a UCC, né? Faculdade, a UCEF, né? A faculdade de Chapecó, uma faculdade nova, talvez com um currículo híbrido, com coisas da Imbi Morumbi, com coisas da Fevale. Então, pode ser que seja uma solução para o nosso futuro, né? Uma escola que beba das fontes diversas que a gente tem, das duas nascentes, né? Aqui em São Paulo e a Fevale lá no Rio Grande do Sul. Mas o que estraga é sempre isso, é sempre a política, é sempre a nossa vaidade, né? Eu coloco no meio aí tudo, né? Quando a gente fala na parte educacional, o Palmer tinha a visão forte dele, as outras escolas tinham os pontos fortes deles, as visões mais pesadas deles, e a gente aqui também da mesma maneira, né? Eu tenho uma formação, o pessoal mais straight aqui tem uma visão, o pessoal mais da área da ciência médica, vamos dizer assim, ciência quiroprática, vamos dizer, tem outra, né? Mas o importante é que saber que no fundo a gente é um povo só, tá? Então,
espero que tenha sido meio claro. Isso é um podcast meio diferente, porque não tem ninguém para discutir, mas para expor as minhas opiniões com relação a isso. Basicamente, resumindo, nós fomos forjados com arguições, com diferentes formas de pensar, tá? Isso fez com que a gente melhorasse e evoluísse. Então, que esse nosso futuro seja forjado baseado nas nossas diferenças, encontrando uma forma comum e inteligente de sobreviver a isso tudo que está acontecendo, aprendendo com os erros, nos baseando no passado e criando um futuro mais iluminado para a quiropraxia. A quiropraxia, ela não é de uma pessoa, não é de duas, ela é um coletivo. E onde todo mundo tem que se ajudar e descer do pedestal de autoridade suprema. Não existe isso. Tá? Não temos mais BJ Palmers. Isso já foi. Bom, boa noite. Obrigado pela companhia e tamo junto.